Estou Boa pondo aqui para tarde, gravar. Gladys. Almira, eu convidei a Beth, porque ela é nossa treinadora aqui do REA, tá? De recursos Que bom, educacionais, que bom. né? Então, aí eu convidei a Beth para participar dessa reunião e para a gente saber, assim, exatamente quais são as dúvidas, aí Aham, depois eu posso ir reportando para as perfeito. pessoas, né? Encaminhando para as pessoas responsáveis, Aham. tá? Bom, primeiro, deixa eu ficar super grata, assim, pela disponibilidade de vocês, né? Em pararem aí e dar um pouco da atenção para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Aqui no mestrado, aliás, nos mestrados profissionais, a gente tem trabalhado muito com produtos educacionais, só que como são mestrados profissionais, na perspectiva desses mestrados serem utilizados no local de atividade desses profissionais. Então, por exemplo, nós temos trabalhado muito com vídeo, manual interativo, guia tutorial, e quando tentei fazer uma simulação, e em alguns campos eu não encontrei correspondência, Laís e Beth. E aí foi nisso acho que foi para você que eu mandei, não é, Laís, aquela relação. Aí eu fiquei perdida. Como que um vídeo, por exemplo, para ser aplicado em uma unidade de saúde da família, que é mais ou menos por aí, ou então em escola de ensino fundamental, por exemplo, vídeo sobre gagueira, não é? Em escola de ensino fundamental. Outros, nos institutos federais, tem um produto sobre violência contra a mulher, relação abusiva, aplicado a adolescentes. Então, tem alguns campos aqui que eu não consegui adequar a essa realidade. Doutora Almira, só Pode me chamar de Almira mesmo. Tá bom, Almira. Quando você fala de mestrado profissional, eu entendo que esses materiais que você falou são produtos, né? Isso. São produtos. Não, nem sempre eles têm um fim educacional. Às vezes é um vídeo para falar a respeito de um tema, de trazer uma conscientização a respeito de um tema, alertar, uma cartilha que é para guiar um determinado processo. Nem sempre nós temos, como produto de um mestrado profissional, nós temos um recurso educacional. Pode ser que tenha, entendeu? Pode ser que tenha. O que distingue uma multimídia de um recurso educacional é a intencionalidade do objeto, né? Então, se a gente pensar que aquele recurso ele tem um fim, uma intenção de trazer uma transformação no sentido, né, dentro desse conceito de educação, aí tudo bem, a gente pode entender que esse produto ele se encaixa como um recurso educacional. Caso contrário, se ele não tem esse fim, mas ele por exemplo, ele traz um alerta a respeito de um determinado tema, uma conscientização, no caso da violência contra a mulher, né? Quer dizer, está trazendo informação para o leigo, está trazendo informação de quais são os caminhos que ele pode acessar, ou pelo menos para ele identificar o que é a violência, né, o abuso. Então, isso já se enquadraria mais num recurso multimídia, né? Então, a gente só precisa ficar um pouco atento nessa questão. Se ele tem esse fim intencionalmente, porque mesmo, só abrindo um parênteses aqui, mesmo no caso de um vídeo para a mulher, né, sobre violência contra a mulher, sejam relacionamentos abusivos ou coisa assim, ele também, a ideia dele também é no final que a pessoa esteja diferente do início, quando ela não tinha informação. Uhum. Mas é que a proposta é outra. Né? Então, a gente só vai ter que olhar para esse material e fazer essa pergunta, né? Se ele pode ser usado, por exemplo, nesse contexto mais de educação, tem um objetivo bem definido, uma intencionalidade em tudo que foi feito ali é educacional.
né? É no sentido de criar uma transformação mais voltada dentro desse campo da educação. Então, é Beth, né? Isso. Beth. Então, Beth, a gente parte do conceito de produtos educacionais do que tem no documento da CAPES na área de ensino. Então, por exemplo, no documento da CAPES na área de ensino, tem lá a descrição do que seriam produtos educacionais. E aí eles põem vídeos, manuais, etc, etc. Na verdade, eu vejo pelos dois vieses. Os nossos produtos educacionais, eles têm o sentido tanto de ser informativo àquela população específica, mas também tem esse viés de educador. Por exemplo, a gente tem avaliado os produtos e é avaliado a eficácia. A eficácia, como eu te falei, desse guia tutorial sobre violência contra a mulher. Foi avaliado em um instituto federal o que os adolescentes pensavam e agiam com relação à violência antes e após o manual. E o resultado foi bem interessante, assim, eu gostei, assim, as meninas, no geral, e os meninos também, eles se sentiram mobilizados a mudar a atitude. Então, tem esse, assim, ele pode ser, numa visão mais superficial, digamos assim, ser apenas informativo, mas ele, por um vídeo, por menor que seja, e a gente tenta ir muito no conceito de vídeo e no que se estão preconizando ultimamente, que ele não deve ter, ideal, mais de 1 minuto e meio, 2 minutos, ele também visa mudança de comportamento. E então, uma coisa importante que você falou é que ele está dentro do manual de produtos lá da CAPES, né? É isso? Ele está no documento da área de ensino da CAPES. Então, e aí ele mesmo, nesse documento, ele já traz como definição um conceito de recurso educacional, né? Quer dizer, esse produto é um recurso educacional. Isso, exato, Beth. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu coloquei um aqui, Beth, é um dos documentos que ela tinha me passado. Então, são 2 vídeos aqui sobre empatia. Então, isso, em inglês e em português, Isso, tudo bem, Laís. Eu acho que o que é importante é eu vou compartilhar os campos do recurso educacional, até mesmo para poder ficar claro quais são se os campos atendem. Perfeito. Sim. Perfeito. Deixa eu... Não sei se vocês estão vendo aqui. Está vendo, Lala? Sim, ok. O F é de mim. Tá. O Fia de mim está aparecendo aí, né? Tá. Ó, então aqui, recursos educacionais, né? Quer dizer, a Laís teria que habilitar essa conta, né? Dessa fonte de informação chamado recursos de internet, recursos educacionais, aqui, ó. Certo. A gente tem vários aqui. Vou abrir um como novo, para a gente ver os campos, para a gente perceber os campos e ver se atende, por exemplo, esses 2 vídeos que depois a gente pode até dar uma olhadinha neles. Perfeito. Então, aqui, ó. Bom, primeira coisa aqui está sinalizado recurso educacional esse CVSP, significa Campus Virtual de Saúde Pública, porque é uma área dentro da OPAS que chama Campus Virtual de Saúde Pública. Então, cursos que estão lá, foram produzidos e estão lá disponibilizados, eles têm que manter esse assinalado aqui. Caso não seja, é só desmarcar. Ele não é do campus virtual. Mas onde que é esse campus virtual? É aqui, ó. É uma página, produzido pelos... É uma rede também, né? Mas é produzido pela OPAS, né? E tem vários cursos de autoaprendizagem, curso com tutoria, cursos de países, convocatórias, materiais educativos, enfim. Então, por isso que, às vezes, a gente encontra isso aqui sinalizado, porque é uma indicação de que está dentro dessa plataforma. Entendi. Caso contrário, que a gente está falando de vocês aqui, isso tem que ser desmarcado. Perfeito. Tá? Beth, só uma dúvida antes. No caso, eu vi lá aquela relação que você projetou, então, no caso, para vocês,
produto educacional é vinculado apenas ao ensino-aprendizagem, a cursos, por exemplo, ou não necessariamente? Não necessariamente, pode ser um recurso em si, né? Mas agora você me fez uma pergunta que é bem importante, viu? Na verdade, o ideal é que esses recursos estejam vinculados mesmo a um curso, né? Que são recursos educacionais de um curso para a gente poder fazer as relações. Mas vamos ver os materiais que existem aí e vamos ver, porque esses materiais eles também são aplicados e podem ser usados dentro de curso, eu imagino, né? Sim. Então tá. Sim. Então, o título, ok. Objetivo de aprendizado. Perfeito. O objetivo é o que se... clicando todos os labels, eles têm uma explicaçãozinha. O que se espera do aprendiz após aplicado as estratégias, conteúdos e ações. Quando você me falou desse vídeo, eu vi um pouco desse objetivo, né? Quer dizer, ele foi construído com esse fim lá dos adolescentes, né? Isso. Isso está explícito lá, né? Não é um material que foi aplicado numa determinada situação, mas ele foi construído com esse fim. Com esse objetivo. Ok. Porque é diferente. Por exemplo, eu tenho um multimídia, né? Um informativo que eu vou lá, um filme que seja, até às vezes, que eu vou lá e eu uso ele como um recurso educacional. Mas ele foi só uma estratégia, né? Na verdade, ele não foi construído para isso. Isso é importante. Nesse caso dos adolescentes, você está me dizendo, não, ele foi construído, inclusive, para ser avaliado nesse fim. Exato. Então, tudo bem, estamos falando de recurso educacional ainda. Depois vem a descrição. A descrição é uma breve descrição do que tem no material. É quase que o roteiro. Qual é o programa desse produto aí? Beth, só um minuto. Você está clicando para aparecer o... Você está clicando em cima do... Isso. Certo. Isso, eu clico aqui só porque tem eu chamo isso aqui de label, né? Então, em cada label, ele tem uma explicação para que não haja dúvidas mesmo, né? Certo, eu estou só usando a explicação para explicar a explicação. Uhum. É isso. O criador, né, a instituição, contribuidor, né, são pessoas, pode ser física, pode ser jurídica, né, empresas que eu digo instituições, né? Tipo de material, né? Beth, desculpa, eu não entendi. O contribuidor é quem? São os pesquisadores? Poderia ser aqui, contribuição, pessoas físicas ou instituições que contribuem para o desenvolvimento do recurso, ou apoio financeiro, por exemplo, que foi dado. Certo. O contribuidor, instituição, pessoa física é responsável pela criação do recurso. Perfeito. Então, a universidade tal, mas tem uma pessoa, né? A universidade por si só, ela né? Mas ela é responsável, né? Ela assume como responsabilidade. Que tipo que é? Ele foi elaborado para ser um curso? Não, ele foi, aí no caso desse aí que você me falou, ele já foi produzido para ser um recurso. Isso. Né? Isso. Se fosse um vídeo, poderia ser ferramenta de aprendizado? Poderia ser uma ferramenta de aprendizagem. Perfeito. Aqui, o tipo de curso, ele está no todo? Quer dizer, existe um curso no todo e você está quebrando ele em partes? Ou não? Ele já é a própria unidade. A unidade. É o vídeo, ele é uma unidade. Perfeito. A estrutura é linear, às vezes tem opções, coisas aqui que a gente nem precisa também ser tão rigoroso, né? Por exemplo, a estrutura é linear, é hierárquico, ele faz parte de uma coleção, né? Ele é híbrido, né? A ideia dele é ser usado num ambiente híbrido, ele pode ser distribuído em rede, enfim, às vezes tem campos aqui também que, se não forem preenchidos, eles não. Obrigatórios são esses que estão com asteriscozinho aqui, tá? E aqui, tipos de recursos técnicos, né? Então, o que foi usado? Quer ver? Vai ter o vídeo aqui, vídeo, já tá ele aqui, vídeo, é um vídeo, tá? Isso que a gente chamou aqui, que traz de ferramenta de aprendizagem, ele é um vídeo. É um vídeo, perfeito. O formato que ele está, tá? Pode estar em MP4, que formato ele está. Também, se ele não se encaixar muito aqui, também não é um campo obrigatório e tão preciso. É construtivo, é expositivo, é misto, né?
é síncrono, é assíncrono, é indefinido, não conseguimos identificar. Nível de interatividade, ele provoca, ele dá espaço para interação? Não, ele é bem expositivo, então é baixo, né? Muito baixo até a interatividade dele, né? Dificuldade, o que ele provoca? Ele é fácil de compreender, é um recurso que requer, né? É médio, enfim, aí também é uma avaliação que a gente mesma, meio que até é subjetiva, né? Do material. Ele está disponível para pesquisador, discente, gestor, docente? Né? Então, aí que foi uma das minhas dúvidas. Por exemplo, em termos de público, para adolescente, vamos voltar àquela ideia do IFAL. Aí ele não seria nem para pesquisador, pode ser para discente, mas se for para a unidade saúde da família, aí não tem campo que contemple esse público. Nós não temos esse campo, não, de especificar tanto, né, esse público-alvo, né? No geral, quando a gente fala para o pesquisador, então, eu vou liberar, Tânia, quando a gente pensa no pesquisador, a gente está pensando, bom, é um material para multiplicar, para replicar, né? Quando a gente pensa no discente, é aquele que está consumindo mesmo, ele vai consumir diretamente, eu penso que esse público é o que vai consumir. O gestor, ele vai fazer uso disso para explicitar uma situação, para ilustrar uma situação que ele tenha, e o docente com esse fim mais, né, de colocar esse recurso como um material didático mesmo, né, um recurso. Então, nesse caso, não precisaria preencher. Não é aqui não é obrigatório também, não. Pode Perfeito. falar, Tânia. Tânia, bem-vinda. A gente já saiu atropelando. Oi, meu amor. Desculpe que estava demorando. A gente tem aqui umas coisas que fica lento. Mas a minha questão, que eu estava conversando com ela, dessas dúvidas, a gente não tem como inserir, né, para que fosse aberto. Nesse caso do público, que a gente estava aqui justamente na dúvida. Não tinha como inserir nessa parte, ou então porque não é importante. Para a gente botar, vamos dizer, que fosse aberto para todos. Porque no caso que todo mundo, como é uma coisa que ela quer, que fique um vídeo educativo, então todos teriam acesso, aí não restringia. Não tem como deixar ele aberto para todos. Não tem? É isso que eu estou perguntando. Não tinha como inserir. Aqui, nós estamos garantindo que ele inclusive, pode ser usado. Outras pessoas podem pegar esse vídeo, podem remixar esse vídeo, pode fazer cortes nele e usar partes que lhe interessem. A gente está garantindo isso dentro de uma licença Creative Commons, dizendo, olha, só não pode comercializar. Sim, beleza. Mas só pode entrar o docente. O discente não pode, pode, né? Todo mundo. Isso é aberto para a internet. Se eu, sei lá, a pessoa lá, alguém como que fala? Um agente comunitário quiser baixar qualquer recurso aqui, é livre, gratuito. E uma dona de casa quiser usar isso para algum fim, é livre. Beleza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo menos do que eu entendi, Beth, se é possível aí em público acrescentar mais um item todos. É isso, Tânia? Para ser inserido nessa parte aqui, ou se não pode. Não pode. Eu posso fazer essa sugestão para a nossa área técnica e criar um mais genérico aqui. Ótimo. Isso. Pronto, porque fica mais aberto. Tá bom. Né? Outra coisa que eu tirei... Porque se a gente classificar que é pesquisadora, aí a pessoa já vê lá, mas eu não sou pesquisador, então... Isso. Entendi. Então, ficaria aberto para todos, porque a intenção, o objetivo que ela falou comigo seria nesse sentido, né? Então, ficaria mais aberto. Outra pergunta, que foi no anterior, é necessário que a gente bote a instituição, vamos dizer, na minha compreensão, seria um CISAL, porque ficaria mais garantido hierarquicamente ou não?
Não, a informação da instituição sempre é interessante, né? Por exemplo, se tem uma, Beleza. se é a universidade, não, a faculdade tem a universidade, coloca pode colocar nessa ordem mesmo, né? Da maior para o menor. Como autoridade maior, né, Beth? Isso. Beleza, ótimo. E eu estava falando com ela, como ela é a dona dessa produção, ela agora vai ser ou não dona. A cabeça dela é uma cabeça assim, brilhante, viu? É brilhante. E aí, então, eu disse a ela, vamos fazer junta, porque você vai dizer o que realmente eu tenho que inserir, porque ela quem vai estar dominando esse vídeo, né? E quando ela me falou assim, eu digo, olha, vamos botar as dúvidas, porque aí foi quando você entrou marcando, né? Interessante mesmo, ficando como autoridade a um CISAL, porque dá mais credibilidade e a gente já é inserido na Bireme, né? Isso. E é importante também, por exemplo, mas eu tenho um recurso que ele está dentro de um curso. Vamos imaginar. Eu não posso, por exemplo, para o link, para as pessoas acessarem a plataforma, não. Eu tenho que acessar, eu tenho que ter o recurso disponível na íntegra. Ele não pode ter um passo para a pessoa fazer uma inscrição para depois acessar, não. Sim. Isso é importante. Liberado. Sim. Tá. Na verdade, Beth, nós temos, em termos de curso, nós só temos até agora, em 4 anos de mestrado, 2 cursos, que é para agentes comunitários. Todos os nossos recursos têm essas características que eu te falei. São vídeos para comunidade, são guias tutoriais, são manuais. É apenas um volume, ou 2 no máximo, mas que qualquer pessoa pode ter acesso. Entendi. Tá certo. Então, aqui a licença, né? A gente garante a licença mais aberta possível, né? Dentro das licenças que nós temos disponível aqui. Aqui se encaixaria, talvez seja essa daqui, aliás, né? A gente usa a Creative Commons, essa que você pode usar e não comercializar, né? Comercializar, exato. Isso, é o que a gente usa também, tá? Ela pode ser distribuído, remixado. Isso. Enfim, ela tem os 4 R's, só que ela não pode ser comercializado. Para fins comerciais. A editora, quem é que está promovendo, né? O publish, né? desse recurso. Palavras-chave para ajudar na busca. Pode colocar a duração, e esses campos que não são obrigatórios, não se atenham tanto a eles. O fundamental são esses obrigatórios, tá? Perfeito. Depois fazer a indexação normal, adicionar descritores aí que sejam compatíveis, né? Que sejam a leitura desse recurso, né? Eles traduzam esse recurso em termos, né? Oficiais. Aqui pode colocar o URL do vídeo ou subir. A gente não tem tanta capacidade aqui, não é recomendado, porque o que acontece? Na UNASUS, lá, eles abriram para subir recursos, só que as pessoas não conseguem baixar, fica tão pesado, tão pesado. Então, se aqui não subir por algum motivo, é porque o tamanho é muito grande. Então, compensa aqui, por exemplo, um MP4, né? Às vezes ele não consegue carregar aqui. É melhor colocar no YouTube e distribuir aqui, que hoje nós temos ferramentas para abrir o YouTube e editar os vídeos que estão lá, desde que tenha permissão lá também. Lembra agora, Tânia, perdão, Beth, e se for um PDF? Pode colocar aqui. Aí é possível. Isso. Eu digo vídeo, né? Vídeo que é muito pesado, às vezes, se você colocar o MP4. Coloca-se na página no YouTube do mestrado. Isso. No caso, esse aqui de relacionamento, a Tânia quer falar. Pode falar, Tânia. Uma dúvida aqui também. Quando vai pedir esses termos das palavras-chave, né, ou do unitermo, quantos a gente pode colocar? Quantos representarem bem o objeto? Ótimo. Pode ser 2, 3, depende muito do objeto e o quanto o quanto foi mais direcionado, né? Isso. Beleza. Pensando que esses termos vão ajudar na busca. É uma forma que a pessoa tem de acessar esse material, de fazer busca. Exato. Tá? O relacionamento vocês não têm, porque
vocês disseram, nós temos 2 cursos, mas esses cursos são fechados assim, as pessoas precisam, no mínimo, se inscrever nesses cursos. Os recursos que estão lá, eles não dá para colocar aqui e fazer uma relação com o curso, porque a pessoa teria que ficar acessando o curso, né? Certo, Se registrando. certo, Então, aqui certo. vocês não vão ter que fazer relacionamento, porque não é o curso todo. Perfeito. A temática, não sei, Laís, aqui tem uma área temática específica para elas ou não? Educação e saúde, se tivesse alguma aí. Elas não têm uma área específica, mas eu acho que tem uma área temática, educação. Educação Tem alguma área profissional em saúde, pode deixa eu ser. ver Pronto, aqui. está ótimo esse. Educação profissional de saúde. O que a gente está fazendo aqui quando a gente clica? A gente está direcionando para essa BVS esses BVS. recursos. Está dando Sim. mais visibilidade para esses recursos. Perfeito. Tá? Então, é isso. Na verdade, é um formulário até que eu considero ele até que simples, né? Sempre lembrando disso aqui, não deixem isso marcado. A Tá? Beth, tem uma dúvida que eu tinha, que eu acho que passou e passou batido por mim. Requerimentos técnicos e tempo de aprendizagem típico. Eu não consegui identificar esse item, o que preencher. Não, mas requerimento técnico, o que é isso? É um dos itens iniciais aí. Tá. Tá. Eu pensei que era um documento. Aqui, ó. Não, Requerimento técnico mínimo. Por exemplo, precisa ter uma internet, precisa ter o Adobe, a pessoa vai baixar um... Perfeito, tá? Perfeito. Tá? Seria mais nesse sentido. Perfeito. Agora, só mais um que eu notei aqui e fiquei em dúvida. A ferramenta de aprendizagem. É logo no começo. A ferramenta aqui, está aqui. Ferramenta de aprendizagem. Eu considero ferramenta... tem o idioma. A gente pulou o idioma. Português. Recursos de aprendizagem e ferramentas de aprendizagem, para mim, não dá tanta diferença na minha cabeça. Para mim, por exemplo, um vídeo é um recurso. Exatamente. Um software pode ser talvez uma ferramenta, né? Especificar mais. Vídeo para mim seria um recurso mesmo. Agora, eu achei bem interessante isso que vocês trouxeram, de a gente aumentar o público aqui, colocar pelo menos um mais genérico, todos. Porque aí, quando essa dúvida persistiu, ela disse que não tinha, eu disse, a gente de repente pergunta e ela lá pode abrir, né? E inserir, porque a intenção da Birene é dar o compartilhamento do conhecimento, né? E não é de fechar, né? Sim. Eu acho que até eu consigo fazer isso. Eu acho que eu nem preciso levar para a área técnica. Depois que a gente desligar aqui, eu vou dar uma olhadinha. Eu acho que eu consigo mesmo, porque tem um administrador aqui, eu tenho acesso e eu vou conseguir fazer isso. Eu coloco todos lá. Beth, deixa eu perguntar uma coisa depois que a gente terminar isso aqui. Tem como ficar gravado e a gente pegar nessas dúvidas no que você está dizendo? Está gravado já. Está gravado, a gente pode acessar depois e ver o que é que a gente ficou na dúvida e está aqui acessado? Pode, a Laís, eu acho que compartilha para vocês esse vídeo, ela pode passar para vocês. Oi, Laís, prazer, meu amor. Não, e Laís é uma ponte, né? Então, qualquer dúvida que tiver que a Laís não consiga resolver nesse assunto, ela pode me passar e é tempo real. A gente resolve e não deixa ninguém aí 24 horas na angústia. Beleza, perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo, porque como a gente já está acostumada a trabalhar, até os cursos online que a gente dá na universidade, então fica mais prático e objetivo para a gente enxugar e ser melhor, né, para poder fazer a disseminação, né? É bem bacana alguém se responsabilizar pela curadoria dessa fonte, né? Dos recursos que estão entrando e ter um certo controle disso, né?
Porque a gente, na verdade, trabalha num espaço, o FIAdmin, ele é colaborativo. Então, muitas vezes a gente não tem recursos humanos para checar o que vocês fizeram. Normalmente, os erros vão aparecer lá na mão do usuário. Aí ele que liga para nós e fala, ih, está errado lá. Então, ter essa curadoria por conta da área de vocês, né, do BR de vocês, é importante. Nem que coloque um estagiário, alguém que possa ficar ali, sabe, monitorando para ver se... Não, a menos que sejam só vocês que vão subir esses recursos, né? Se tiver mais gente. Mas assim, Beth, a gente, pelo menos no mestrado... A gente tem o CID. O CID ainda, ele, por conta da pandemia, aí ele não foi ativado. Tá. Então, a gente já pode direcionar no CID e abrir e levar essas informações até ficar aberto, né? No mestrado, a gente só publica os nossos produtos após serem validados, ou por banca de dissertação, ou por comitê ad hoc. Então, isso já é um filtro, né, que a gente determina, só publica após banca ou comitê ad hoc. Isso é bem importante, né? Isso é muito importante, porque tira a responsabilidade do produto em si, né? Quer dizer, já foi avaliado, a gente está falando de saúde, né? Então, todo cuidado é pouco. Então, isso é bem importante. E a credibilidade, né? Que vai ficar a credibilidade de que ele está... Sim. Joia. Super obrigada, Beth, Laís. Um prazer conhecer vocês. O mesmo. Prazer também, amores. Muito obrigada. É mais gostoso assim, né? A gente olhar olho no olho. É verdade. Agora é o convite. Venham para Maceió. Isso Eu mesmo. amo Maceió. Eu já estive em Maceió, adorei. Agora ela está com a ponte, Laís e Beth, com a gente, tanto eu como a professora, né? É verdade, é verdade. Que a hora que essa situação aí que nós estamos suavizar, vão voltar nossas viagens. Vamos voltar, se Deus quiser. Se Deus quiser, viu? Então, obrigada, amores. Obrigada. As dúvidas seriam só... coisa que vocês precisarem, não precisa fazer muita cerimônia, não. Ela aí chama aí, a gente resolve rapidinho. Legal. Beleza. Obrigada. Muito obrigada, amor. Um beijo, viu? Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Deixa eu arrumar aqui para a gravação.